deixar uma palavra no teu coração essa noite, e eu queria falar essa noite: ouse arriscar. Quando a gente não arrisca, há um ditado aí fora que diz: quem não arrisca, não petisca. Bem, o que é arriscar? E aí nós precisamos experimentar. Experimente, ouse, arrisque. Algumas coisas na nossa vida tem que ser assim, rápido, é verdade ou não é? Algumas coisas a gente tem que tomar decisões rápidas demais. Algumas coisas tem que ser muito ágeis. Nós não podemos ficar parado, não sei se faço ou não. Então a gente tem que ser rápido. Arriscar é viver fazendo acima da média. Olha para o teu vizinho e diga assim: arriscar é fazer acima da média. Desse jeito aí, irmão, ele não vai fazer de jeito nenhum. Fala com ele assim: arriscar é viver acima da média, meu irmão. Preste atenção. Rir é arriscar-se parecer louco. Rir é arriscar parecer louco. Já viu alguém que fica rindo, alguém olha e fala assim: é doido, ficou doido. Rir é arriscar parecer louco, mas chorar é arriscar-se parecer sentimental. Tem os dois lados. Agora, amar é arriscar-se a não ser amado. Mas você precisa arriscar amar. Ter esperança é arriscar-se a sofrer decepções. Só pergunto, pelo amor de Deus, não responda. Alguém aqui já viveu uma decepção na vida? Não fala nada não, irmão. Fica ninguém pode saber. Tentar arriscar sem saber para onde ir. Às vezes a gente não sabe para onde vai, ou a gente não tem uma noção para onde vai. Mas eu não sei, mas eu creio, eu acredito, está nas minhas entranhas, está no meu coração, mas eu sei aonde eu vou chegar. Não, eu vou repetir. Posso até não saber como vai começar os meus primeiros passos, mas eu sei como eu vou terminar, irmão. Eu tenho fé, eu tenho ousadia, eu tenho coragem de saber que eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Agora, onde Deus quer que eu chegue, pastor? Eu não preciso saber muitas coisas, mas eu sei de algo que Ele mesmo me disse. Ele disse assim: eu é quem sei. Fala comigo, é Deus que sabe. Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: meu irmão, fica quieto. Fala com ele assim, uma expressão lá da minha terra. Fala com ele assim: não esquenta a moringa. Sabe o que é moringa? Cabeça. Não esquenta a moringa, irmão. Deus está no controle de tudo. Você acredita nisso? Então, é eu saber que Deus vai me levar onde Ele quer. Agora, onde que é, irmão? Irmão, eu não preciso saber, mas Ele sabe onde Ele quer que eu chegue. E Ele disse assim: quem sabe sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aí Ele vai dizer qual pensamento que Ele tem a seu respeito e a meu respeito: pensamentos de paz. Pensamentos de paz Ele tem para nós. Você sabe o que é Deus ter pensamento de paz, de alegria, de prazer para a minha vida? Irmão, então o resto é isso aí que você pensou. O resto, irmão, que aleluia, porque eu tenho alguém que está pensando coisas boas a meu respeito. E quem está pensando coisas boas a meu respeito é o vizinho que está do lado, é o irmão que mora do lado, é o meu amigo. Não, quem está pensando coisas boas a meu respeito é aquele que pode fazer todas as coisas na minha história. Chama Senhor Jesus Cristo.
Mas então é preciso correr alguns riscos. Você sabia que nós não queremos correr risco? Nós gostamos de viver na acomodação. Eu não sei se aqui tem uma expressão, mas lá em Minas a gente usa uma expressão: estou querendo que o mundo acabe em barranco para mim morrer encostado. Correr risco. Soren diz assim: arriscar-se é perder o pé por algum tempo. Não arriscar é perder a vida. Arriscar, posso perder o pé por algum tempo, mas não arriscar é perder a vida. Bem, então já que vamos falar de arriscar, falar de ser ousado, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 a 5. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos Círios. E se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Círios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Bem, essa história é a história de 4 leprosos. 4 leprosos que fala a história de um milagre. Milagre é ousadia. Milagre é ver o cerco, é ver as guerras, é ver os especialistas em batalhas dizendo: não posso ir contra o inimigo. Samaria tinha o seu exército, mas um homem chamado Ben-Hadad, ele cerca Samaria e ele quer invadir Samaria. E por algum tempo, o texto diz que 3 anos Samaria é cercada, e agora precisam de viver milagres. E o que é milagre, pastor? Milagre é intervenção divina sobre algo que você não tem mais controle. Existem situações na vida que perdemos o controle dela. Então, algo acontece, definimos esse algo que aconteceu como milagre. Milagre é a resolução de algo que você já tentou de todas as formas resolver e não conseguiu. Essa nomenclatura milagre, quem define se é um milagre na nossa história, somos nós. Sou eu que falo que o que aconteceu comigo é um milagre ou não. Porque de repente você pode olhar para mim e dizer assim: mas isso é natural, pastor. Mas quem viveu fui eu. Então somente eu sei dizer se foi um milagre ou não. E o que nós precisamos aprender é que tudo na nossa história parte pelo pressuposto de um milagre. A nossa existência é um milagre. A nossa vinda aqui a essa casa essa noite é um milagre. Agora preste atenção. 2 Reis capítulo 6, versículo 25. O cerco que Ben-Hadad faz, ele diz: sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria,
ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Veja que esse rei da Síria, ele sobe com tudo que ele tem para invadir uma cidade. Na época das cidades antigas, todas as cidades eram fortificadas e cercadas com muros. Os muros fechados, portões fechados. Em primeira mão, eles não entram. Mas imagina 3 anos, um cerco em volta da cidade. Ninguém entra, ninguém sai. O suprimento daquela cidade começa a acabar. A água naquela cidade começa a acabar. A fome começa a chegar forte naquela cidade. E essas estratégias de guerra são estratégias que são interessantíssimas. Ben-Hadad reuniu todo o seu exército. De acordo com a enciclopédia judaica, que cita uma literatura rabínica, ele tinha 120.000 soldados, incluídos os soldados dos 32 reis, que ele já tinha aliado-se a eles. E eles estavam agora sitiando essa cidade chamada Samaria. Fazia o seu acampamento ao redor de toda a cidade, armando tendas, fazendo fogueiras, e uma distância que todos que subissem no muro da cidade de Samaria poderia ser alvejado por uma flecha que eles poderiam lançar. Preste atenção, não nesse cerco do lado de fora, mas notemos a situação pesada do lado de dentro. Porque quem está cercado, o medo vai vir, o desespero vai chegar. Veja que eles permaneceram ali e eles começaram a trazer o pânico no meio da comunidade de Samaria. Samaria começou a ter fome. Olha o versículo de número 25. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Em alguma outra mensagem eu já mencionei isso aqui, que eles agora estavam comprando a cabeça de jumento para cozinhar, para fazer de comida, um sopão. E, irmão, ontem nós deliciamos aqui um banquete. Se você não veio, você perdeu, aleluia. Mas tem uma coisa, imagina ter que tomar uma sopa cozida com a cabeça do jumento. Irmão, comer a carne do jumento já deve ser muito ruim, imagina só a cabeça cozida. Agora, o que mais desesperava, e Flávio Josefo, um historiador, diz que eles secavam o esterco de pombo para utilizar como tempero. Aí começa a ficar um negócio mais... Não dá para descer. Agora preste atenção, a fome é tanta e bate o desespero. Olha o versículo 26. Sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele disse: se o Senhor não te acode, de onde eu poderei te acudir? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: que tens? E ela lhe disse: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. E o outro dia lhe disse eu: dá cá o teu filho para que comamos. E ela escondeu o seu filho. Tamanha era a fome, o desespero, que acontece o quê? As mães estão trocando os filhos para servir de alimento. Desesperador isso. Agora preste atenção, que o rei ouve essa fala, e o rei vai fazer uma transferência de responsabilidade. Quando as coisas apertam, a gente transfere as responsabilidades para o outro. É verdade ou não é? Quando alguém diz que olhando para nós, disse: olha, você errou aqui. Ah, mas eu errei porque
transferimos a responsabilidade. Aí eu não estou fazendo porque transferimos a responsabilidade. Às vezes, como casal, transferimos responsabilidades. Olhamos e dizemos: olha, você errou com o filho aqui. Não, mas quem tem que corrigir é você. E aí a gente muda e transfere responsabilidades. No desespero, transferimos a culpa de situações erradas para outros. No desespero nós fazemos isso. Olha o versículo 31. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros. Então estava Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: vede como esse filho de homicida me mandou tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai para fora com a porta. Porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor. Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor, porque, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Veja que a gente transfere responsabilidade. O rei de Samaria transfere a responsabilidade para quem? Para Eliseu. Quando ele envia o servo, a Bíblia diz que era o capitão. E quando esse capitão vai chegando perto de Eliseu, ele vai fazer algo ainda. Ele não só coloca sobre os ombros de Eliseu, mas ele também culpa Deus, o Senhor, por causa daquela situação. E o versículo que termina, ele diz assim: esperaria eu mais pelo Senhor. Por quê? De que está adiantando servir esse Deus? De que está adiantando fazer alguma coisa com esse Deus? Esperaria eu mais o que dele? Olha aí que situação que estamos vivendo. A ponto de duas mães quererem matar o seu filho, e para cozer, para comer, uma assim o fez. A ponto de comprar uma cabeça de jumento, temperar com esterco de pombo para poder se alimentar. E eles ficam no desespero. Mas ei, deixa eu dizer algo para você. Deus está no controle de todas as coisas. Descanse. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Irmão, eu gosto dessa expressão. Eu sou apaixonado com essa expressão. Sabe por quê? Porque quando o homem de Deus está dizendo assim diz o Senhor, irmão, ele não está dizendo o que ele acha, ele não está dizendo o que ele pensa, ele não está dizendo o que. Não, ele está dizendo o seguinte: foi o Senhor que falou. E se o Senhor falou, ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Deus não tem compromisso nenhum, irmão, com qualquer coisa. Ele tem compromisso com o que ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor. Eliseu diz assim: amanhã, a essa hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Veja que a primeira transferência de responsabilidade foi de quem? Foi do rei. O rei transferiu, a culpa é de Eliseu. Aí Eliseu disse assim: avisa para o rei que amanhã, essa hora, vai ter comida na porta da cidade. Pronto. O que era mais desesperador na cidade de Samaria? Fome. Vai ter comida, vai estar lá. Pronto. Mas o texto continua dizendo, olha o texto, capítulo 2. Porém, o capitão, o braço do rei, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Lembra do versículo anterior? O capitão disse para ele: para que ficar acreditando nesse Deus? Eu acreditaria nesse Senhor mais o quê? O que ele está fazendo com a nossa cidade. Ele diz: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Se ele fosse mineiro, ele tinha dito assim: duvido de odó. Quero ver. O capitão, irmão, estava de novo desafiando, não Eliseu, mas desafiando
aquele que falou com Eliseu que haveria comida na porta da cidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala, esquece, irmão. Pode levantar quem for, pode levantar o inferno, pode levantar demônios, pode levantar tudo que levantar, irmão. Pode vir fervendo, pode vir quente. Mas Deus falou. Então descansa nele, porque o que ele falou vai acontecer. Vai. Sempre vai haver um capitão do nosso lado. Duvido. Não, eu tenho um sonho, Deus vai fazer. Você? Acredito não. Não, porque não. Duvido. Não duvide de Deus. É um alerta para a tua vida. Creia na palavra dele. Olha, disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos. Verás o quê? A comida na porta da cidade. Você vai ver. Olha a resposta para o capitão. Você vai ver. Porém, todas as vezes que a Bíblia põe porém, por quanto, com quanto, irmão, sai de baixo porque o negócio fica feio. Porém, não comerás. Porém, não comerás. Sabe o que é o meu maior desejo? É que Deus levanta homens e mulheres para usar na sua obra, para fazer, para chegar e dizer assim: olha, assim diz o Senhor. Mas é dizer assim diz o Senhor quando o Senhor está dizendo. Não é dizer assim diz o Senhor porque eu acho. Olha o versículo 3. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até que morramos? Deus quer usar você. Talvez você está olhando para mim dizendo: pastor, não tenho esperança nenhuma mais, eu não sou ninguém. Pastor, eu já fiz muita coisa, hoje eu não faço mais nada. Pastor, não quero mais. Ei, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer, ponto final. Esses 4 leprosos estavam exatamente para mostrar que Ele faz o que bem entender. Não é o que nós pensamos. Para mim terminar, a gente tem que algumas vezes correr o risco. Olha o versículo 4. Se dissermos entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois agora, e passemos ao arraial dos Círios, e ele nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A situação desses leprosos era de vida ou morte. Ou vai ou racha. Não tem como. E eu quero terminar. O Diogo vai colocar lá o slide. Preste atenção. Decidindo em arriscar-se, não fique parado. Arrisque. Na sua decisão de fazer, Deus pode realizar o que você não pode. Se você tem liberdade, dá uma balançada nesse irmão que está do seu lado, fala assim: faz o que você tem que fazer, e o que você não consegue, deixa que Deus realiza. Decisões, você não pode ficar parado. Aqueles 4 homens decidiram, versículo 5, levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Círios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ninguém estava lá. Deus resolve destruir os inimigos por causa de 4 leprosos que tomam uma decisão arriscada. Morre ou vive?
tanto faz. Vai ou não? Vamos nessa. E quando eles descem, diz o texto, eu não li o texto todo, mas se você quiser ler em casa, quando eles descem, a Bíblia diz que eles, os sírios, ouvem como se fosse exército vindo contra eles. Irmão, 4 leprosos, 4 caras que não tinham força nem para conversar, 4 caras que estavam morrendo, 4 camaradas sem... Preste atenção, Deus destruirá as artimanhas de Satanás. Satanás tenta colocar o seu trono, o seu governo, mas Deus destrói as suas artimanhas. Aquele que tem a espada de 2 gumes e ela está afiada e ele corta todas as artimanhas do inimigo. Não existe nenhuma arma forjada do inimigo que prevalecerá contra a tua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer o tema dessa palavra essa noite. Arrisque. Precisamos ser ousados. Não deixe para depois. Tome a sua decisão hoje. Faça hoje. A minha pergunta é: você está disposto a ir até aonde? Se você está disposto a ir somente até a porta e sentar na porta, por certo morrerá. Pastor, não quero ir só na porta, eu quero ir adiante. Por certo, Deus vai te usar. Lembra do capitão? O texto diz: você vai ver, mas não vai comer. Por quê? Ele não transferiu a responsabilidade para os ombros de Eliseu, mas ele transfere a responsabilidade para Deus. O apóstolo Paulo escreve e diz assim: de Deus ninguém se zomba. Deus levanta e diz: você vai ver comigo. Quando esses leprosos voltam, que eles anunciam, que levam uma comida, colocam na porta da cidade, aquilo que Eliseu tinha dito, a multidão, imagina o desespero de quem estava do lado de dentro querendo comprar a comida, ou querendo comer. Eles saem disparada, e quem é que está na porta da cidade tentando segurar a multidão? O capitão. Sabe o que aconteceu com ele? Foi pisoteado e morto. Todas as vezes que nós transferimos as responsabilidades nossa para Deus, pode ter certeza, o nosso fim não é um fim bom. Mas quando nós acreditamos que Deus tem poder para transformar o caos em alegria, pode saber, Ele vai fazer o milagre, vai prover na nossa história. Quantos recebem essa palavra aí essa noite? Será que você pode ficar em pé no seu lugar? Eu não sei o que você precisa para o dia de amanhã, para essa semana, que ainda vai se findar. Eu não sei. Mas eu sei de algo. Creia que Deus tem poder. Creia que Ele pode fazer. Irmão, eu tenho experimentado dia após dia um milagre de Deus. Você tem vivido comigo algumas coisas, e eu conto para você, para que você possa sonhar esse sonho. Ontem nós estávamos reunidos, nós homens tomamos uma decisão. Qual foi a decisão que nós tomamos? Nós tomamos a decisão de sermos melhores. Nós tomamos a decisão de partir para a oração, de dizer: olha, Deus vai acender a chama que está dentro de nós. E quando acender essa chama que está dentro de nós, irmão, não tem inferno que vai nos parar, não tem demônio que vai ficar na nossa frente, não tem nada, irmão. Quando acender uma chama que está dentro de nós, essa chama já está aí,
Esse pavio só precisa ser aceso outra vez. Ele pode estar fumegando, mas aí ele vai ser aceso novamente. E quando ele é acendido novamente, ei, irmão, Deus levantou homens para trazer avivamento sobre a terra. Deus vai levantar homens para trazer avivamento sobre Vila Velha. Eu não estou dizendo que nós seremos, não. Eu estou dizendo que a começar em nós, alguma coisa vai ter que começar a mudar, irmão. Nós vamos começar a dizer, não, eu faço parte de alguém que está fazendo a diferença nesse Brasil, nessa nação. Eu faço parte de alguém que está fazendo, eu quero ser relevante, eu vou colocar, eu vou estar firme, eu vou arriscar. Ei, Deus quer levantar você. Não, acho que você não entendeu, vou ter que repetir. Deus quer levantar você, irmão. Deus quer levantar você, minha irmã. Deus quer levantar Déboras. Deus quer levantar Déboras que vai olhar para Baraque e vai dizer, ei, desce lá, rapaz, vai guerrear. Porque vai ter algumas vezes que o Baraque vai estar dizendo, eu estou com medo. Mulher que tinha postura, que olhou e disse assim, vai, arrisca. O cara tinha tanto medo que ele olhou e disse assim, não, só se você vir comigo. O cara disse, então vamos junto. Mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Era o que ela estava querendo dizer. Deus vai levantar, irmão, um exército de mulheres dentro dessa casa. Deus vai levantar um exército de homens dentro dessa casa. Se prepare, irmão. Se prepare. Eu ouvi uma fala ontem que mexeu comigo. Eu disse, é isso que nós estamos precisando. De um irmão que dizia assim, o meu maior sonho é sair andando pela rua, colocando a mão na cabeça de aleijado e ele levantar. É colocar a mão na cabeça do endemoniado e ele ser liberto. Ei, irmão, esse é o tempo, filho. Esse é o tempo, irmão. Meu irmão, esse é o momento, essa é a hora. Se prepare. Será que você pode fechar os teus olhos aí um pouquinho? E você pode começar a se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor. Senhor, se o Senhor vai usar alguém, usa eu aqui, Senhor. Ei, irmão, se Deus descesse aqui hoje para usar 2 pessoas apenas, uma vai ser eu, a outra eu não sei quem vai ser. Você se vira aí. Você começa a pensar nisso um pouquinho. Será que você pode fechar os seus olhos, começar a adorar o Senhor aí no seu lugar um pouquinho? Ei.